E aí galera que assiste outro canal, eu tô de volta, professor Elianai Emerson na área. Nessa aula nós vamos falar sobre ângulos, coisas bonitas, coisas legais, tá? Vocês vão gostar, tenho certeza, porque é uma matéria muito boa. Deixa eu fechar tudo que tá aberto aqui para parar com essa barulhada e também o meu ventilador que é muito barulhento. Meu computador tá igual um avião, assobiando, igual se fosse uma turbina. Mas vamos lá, eu vou te mostrar uma atividade para que você tenha noção de onde nós vamos chegar com essa matéria. Olha só, essa atividade que eu vou mostrar para vocês está na apostila na página 75. Se você quiser acompanhar na apostila, pode abrir, tá? O que ela está dizendo? Olha, determine a medida do ângulo obtuso. Então eu vou anotar aqui palavras que são diferentes do nosso cotidiano até hoje. Obtuso. Essa palavra é diferente, né? Determine a medida do ângulo obtuso formado pelas bissetrizes. Olha que palavra bonita. Bissetrizes dos ângulos x e y, não está nem saindo a palavra, x e y indicados na figura abaixo, ou seja, a bissetriz dos ângulos x e y vão formar mais um ângulo e eu preciso saber o ângulo obtuso. Olha que coisa linda! Pessoal, antes da gente entender como fazer essa atividade, a gente precisa entender muito bem o significado dessas palavras, porque lá na frente, quando você estiver realizando seus concursos, essas palavrinhas vão aparecer e é importante que você esteja habituado com elas, que elas façam sentido para você, tudo bem? Em primeiro lugar, quando a gente trabalha com ângulos, e isso eu sei que vocês já estudaram, a gente trabalha que tem ângulos retos, ângulos agudos, ângulos obtusos, ângulos rasos, beleza? Ângulos replementares, suplementares, complementares. Tem muito tipo de ângulo e a gente precisa entender todos eles. Essa palavrinha obtuso significa que o ângulo tem mais de 90 graus. Então, deixa eu pegar aqui dois lápis para exemplificar. Olha só. Quando a gente tem uma letrinha L bonita, um lado é perpendicular ao outro, forma um ângulo de 90 graus. Eu tenho um ângulo reto, forma a letra L perfeita, tá? Para a gente fazer isso aqui, você pode utilizar um esquadro, né? Aquele instrumento geralmente pedreiro usa muito, serralheiro usa muito. Para fazer isso, você pode utilizar um barbante para fazer um ângulo de 90 graus. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como a gente pode fazer isso. Mas, a partir do momento que eu tenho a letra L, se eu diminuir, ou seja, se eu fechar um pouco, gente, mesmo que a gente nem consiga perceber no olho, tá? Ele diminuiu um pouquinho, já é um ângulo agudo, ele é menor do que 90 graus. Quando esse ângulo, vou trazer aqui para o meio, ó, quando esse ângulo aumenta um pouquinho, olha, aumentou, essa abertura aqui, agora ele é um ângulo obtuso, porque ele se tornou maior do que 90 graus. O que é um ângulo? O ângulo mede a abertura entre dois segmentos, entre duas retas. A partir do momento que eu tenho esses dois segmentos aqui, eles têm um ponto de encontro, que é esse ponto aqui, ó, onde os dois lápis se encontram. Isso aqui é o ponto de encontro deles. Eles têm uma abertura. Poderia ser um triângulo, poderia ser um quadrado, um pentágono, uma estrela, qualquer desenho que seja. Eu tenho esse encontro, essa abertura aqui é o ângulo. Esse ângulo é utilizado para medir a abertura, tá? Agudo, 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 reto, obtuso, 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 aí o ângulo obtuso vai até o 360 graus, ok? Então, ângulo obtuso é maior que 90, guarda essa informação. Outra coisa, todo ângulo, qualquer tamanho, vou pegar um ângulo agudo, ó, tá vendo esse ângulo aqui? Eu conseguiria marcar exatamente a metade dele, olha lá. Esse outro lápis aqui, olha, está marcando a metade, tá vendo? Está dividindo o ângulo ao meio. Quando a gente tem essa divisão aqui, essa divisão se chama bissetriz. A bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Quando eu tenho essa divisão, é a bissetriz de um ângulo. Então, o que a bissetriz faz? Divide o ângulo ao meio. Como eu já sei agora que a bissetriz divide o ângulo ao meio, eu vou voltar lá no meu desenho. Faça na apostila, por favor, tá? Pegue uma régua, pegue um outro lápis. O interessante é que você tenha a régua para fazer. Inclusive, você vai precisar para o dever de casa. Então, se tem régua na sua casa, procura aí, dá pausa no vídeo e continua, tá? Eu vou lá na apostila agora e vou desenhar a bissetriz do ângulo X e do ângulo Y, beleza? Então, vem comigo, pega a sua apostila, sua régua, se possível. Não troca de cor não, faz a lápis que é melhor, né? Vamos desenhar as bissetrizes. Então, vou pegar aqui na lousa, eu tenho tanto a régua, deixa eu pegar a régua para vocês enxergarem aqui, isso aqui é minha régua. Vou marcar aqui, ó, no vértice, tá vendo esse pontinho? Você tá vendo que tem um pontinho aqui, olha? Isso aqui é o pontinho da régua, eu vou pôr no vértice, então você vai pôr a régua aí. O outro eu vou fazer no olho mesmo, tá? Porque eu só quero saber a medida, eu vou fazer no olho. Observe esse ângulo aqui, ó.
Deixa eu tirar a régua para você entender. Ó, observe esse ângulo aqui, essa abertura, tá vendo? Onde que é a metade dessa abertura? Ela vai passar por aqui afora, não é? Não vai cortar no meio? Então é isso que você vai fazer aí na sua apostila. Você vai pegar a régua e vai dividir no meio. Então, ó, dividir no meio, tá vendo? Fiz a bissetriz do ângulo X. Eu vou fazer a mesma coisa agora, vou fazer de azul, do ângulo Y. Vou colocar aqui no vértice e vou dividir o ângulo Y ao meio. Então, o seu desenho tem que ficar parecido com o meu, com dois riscos aí fazendo essa divisão, as bissetrizes. Então, eu tenho a bissetriz aqui de Y, que é a reta azul, e eu tenho a bissetriz de X, que é essa vermelhinha aqui. Observe que as duas bissetrizes formam vários ângulos. Tá? Deixa eu apagar o que eu não preciso aqui. Ó. Essa parte aqui eu não preciso. Tá? Eu só preciso do encontro delas. Olha lá, eu marquei bonitinho aqui o encontro. Observe que eu tenho dois ângulos aqui. Eu tenho esse ângulo aqui, tá vendo? E tenho esse ângulo aqui, ó. Bonitos demais, lindos, maravilhosos, correto? Se a gente continuar, deixa eu continuar aqui, vamos continuar o desenho, que todo mundo deve ter feito assim, esse desenho bonito, tá? Qual é o ângulo obtuso formado por essas duas bissetrizes? Qual é o ângulo obtuso? Esse ângulo aqui tem o mesmo valor desse ângulo aqui. Eles são opostos pelo vértice, esse ponto de encontro, então os dois têm o mesmo tamanho. Esse pequenininho tem o mesmo tamanho desse pequenininho. Olha o que eu já falei, pequenininho. Então esses dois aqui são agudos e esses dois aqui são obtusos. E eu quero saber a medida desse ângulo aqui, ó. Eu quero saber essa medida. Eu vou chamar isso aqui de interrogação, que eu não sei. Tá vendo que eu não sei essa medida? Então, como que eu vou descobrir isso? A atividade me deu algum número? Ela passou algum valor? Passou. Ela passou esse valor 100 e me passou Y aqui dentro que eu não sei. Passou 128 e passou o X aqui que eu não sei. Correto? O que a gente precisa lembrar? Eu preciso lembrar que ângulo raso, 180 graus. Se você tem uma reta, deixa eu pegar o outro lápis, ó, observe esses dois ângulos aqui. Aqui eu tenho um ângulo agudo e aqui eu tenho um ângulo obtuso. Eu não sei o valor deles, mas os dois juntos correspondem a 180 graus. Eu posso mudar o ângulo de qualquer posição que eu quiser. Tem um agudo, tem um obtuso. Os dois juntos, 180. Ó, tá no meio. Os dois juntos, 90 cada um, porque o ângulo que forma a letrinha L, reto, 90 graus. 90 mais 90, 180. Ou seja, não importa a posição, eu terei um ângulo de 180 graus. Aqui na lousa, a gente tem isso. Olha só, eu vou fazer de rosa, ó, esse ângulo inteirinho aqui, ó, tá vendo que eu tô colorindo de rosa? Ele mede 180 graus. Já que de um lado ele mede 128, esse valor de X tem que valer o total para dar 180. Então ele mede 52 graus. X é igual a 52. Por quê? Porque 128 mais 52 é igual a 180. Eles são ângulos suplementares, eles formam juntos 180 graus. X mede 52. O que a bissetriz fez? O que a minha linha rosa fez? Ela não dividiu o meu ângulo ao meio. Qual que é a metade de 52? A metade de 52, essa metade aqui, ó, mede 26 graus. 26, a metade de 52. Então eu usei duas informações aqui. Primeira, eu usei o ângulo suplementar de 128, quanto falta para dar 180? Falta 52, então eu descobri o valor de X. Depois disso eu usei a bissetriz, dividi ao meio, peguei esse 26. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Quanto mede Y? Se desse lado aqui, ó, tem 100, está faltando 80, correto? Então Y mede 80 graus, porque é o tanto que falta para chegar a 180. O que a linha azul fez? Dividiu Y no meio. Então 80 dividido por 2 é igual a 40 graus. Quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, que é a metade, mede 40 graus. Beleza? Então a gente tem aqui o desenho de um triângulo. Você consegue visualizar esse triângulo? Deixa eu tentar marcar para você aqui. Ó. Aqui dentro a gente tem um triângulo, esse que eu colori de azul. Percebeu que isso aqui é um triângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que corresponder a 180 graus, somando os três. Ou seja, esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui, os três juntos, 180 graus. Isso é uma característica, uma propriedade. Eu preciso recordar disso sempre. Essa matéria vocês estudaram lá no 6º ano, tá? Hoje a gente só está recordando. Então eu vou fazer a soma. Deixa eu trocar aqui minha ferramenta. 26, que é o valor de X,
mais 40, que é o valor de y, eu tenho 66 graus. Quanto está faltando para chegar até 180? Aí você faz 180 menos o que eu já tenho, menos 66, é igual a quanto, hein? 120, 104 graus. Agora a gente tem a medida do ângulo agudo. Mentira que é 104 graus, é 114 graus, pelo amor de Deus. 114 graus lindos, maravilhosos. Então eu tenho agora o valor desse ângulo obtuso. Inclusive, observe o valor dele, é maior do que 90. Ele é obtuso, todo ângulo maior que 90. Então a gente chegou no resultado. Perceba que essa atividade que eu acabei de fazer é onde a gente precisa chegar com todo esse conhecimento sobre ângulos. A gente precisa entender o significado de bissetriz, agudo, obtuso, reto, suplementar, complementar. Então, resumo básico, olha. Ângulos complementares iguais a 90 graus. Quer dizer que a soma dos dois tem que dar 90 graus. Suplementares. Sabe aquelas pessoas que tomam um suplemento alimentar? Quando você começa a fazer academia, geralmente, ou vai numa nutricionista, ela te passa lá, olha, você está faltando tal vitamina, tal proteína, e você vai tomar esse suplemento aqui para te ajudar aí ou repor aquilo que está faltando. Gente, sempre é com a ajuda de um profissional, tá? Nunca sozinho. Pelo amor de Deus, chega lá na drogaria, compra aquele potão de whey e sai tomando de qualquer maneira. Não é assim. A pessoa que toma suplemento, a grande maioria faz atividade física. Ou seja, ó, quer ficar forte? Aí você abre o braço. Quando você abre o braço, você lembra que os dois braços abertos formam um ângulo de 180 graus. Então, quem toma suplemento fica forte, ó, braço aberto, 180 graus. Aí você não esquece mais qual dos dois, tudo bem? Então, quando você lê a palavra de suplementar, lembra de quem faz atividade? Braço aberto, 180 graus. Beleza? Tem o replementar, que forma 360, mas ele é mais difícil de aparecer. Outras palavrinhas que apareceram: reto, ângulo reto, igual a 90 graus, quer dizer que o ângulo possui 90 graus, tem a quadradinho. O ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Ele é mais fechadinho assim, ó, ângulo agudo. Ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. Deixa eu escrever maior que 90, que eu não escrevi. Maior que 90, ele geralmente é aberto. Beleza? Então aqui a gente tem algumas palavrinhas. Outra palavrinha que a gente aprendeu hoje, bissetriz. Essa palavrinha bissetriz aqui divide o ângulo ao meio. Beleza? Divide o ângulo ao meio. Outra palavra que eu quero que vocês gravem, perpendicular. Perpendicular é quando dois objetos, duas retas, formam um ângulo de 90 graus. Formam um ângulo reto. Exemplo, se eu tenho uma reta aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma reta. Uma reta perpendicular a ela passa formando um ângulo reto. Então, observe que essas duas retas, elas se encontram formando um X ali, ó, que é um ângulo de 90 graus. Quando isso acontece, a gente tem duas retas perpendiculares, tá? Eu vou chamar aqui de R e de S. E isso aqui a gente escreve assim, ó, R, aí você põe uma barrinha, outra por cima, S. Se você vê esse símbolo aqui, ó, RS ou outras letras qualquer, né, que o nome vai mudar. Mas esse símbolo que está no meio, uma retinha aqui e a outra em pé, quer dizer que é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. Gravou essas informações? Tudo bem? Até aqui? Conseguiu acompanhar a atividade? Eu sei que tem dúvida ainda, mas eu vou explicar mais sobre o assunto, tá? Vou te passar o para casa de hoje. Por que você vai precisar? Você vai precisar de um barbante, uma linha, tá? Não precisa ser barbante. Isso aqui é uma linha de ioiô. Eu tenho alguns aqui, gosto bastante de ioiô. Tenho alguns com rolamento, muito legais, por sinal. E essa cordinha aqui, que eu troco de vez em quando, porque ela fica velha, você vai precisar de uma linha dessa. O que você vai fazer? Pegue um lápis, por exemplo, ou uma caneta, tá? Faz aí o nozinho, pode ser o próprio nozinho da linha, e põe no seu lápis assim, ó. Deixe bem firme, tá? Ó. Prende seu lápis na cordinha aí que você vai precisar dela. Pessoal, não precisa fazer na apostila em folha. Pode fazer no chão, pode fazer nas paredes, brincadeira, tá? Não risca a parede de sua casa não, que vai me dar problema. Pode riscar uma outra coisa qualquer aí, beleza? No chão seria muito legal vocês fazerem isso no chão. Se você tiver giz em casa principalmente, ou pedacinho de tijolo, sabe, que dá para riscar,
Vai lá na varanda, vai na calçada e faça ampliado, não precisa fazer pequenininho não, pode fazer maior, tá? Vai ser muito legal a gente ter esse resultado aí. Você vai desenhar, assim como eu vou fazer aqui, você também vai fazer e você vai fotografar essa atividade para mim e mandar, tudo bem? É só fotografar o seu desenho. O que nós vamos desenhar? Nós vamos desenhar o primeiro lugar, o ponto médio de um segmento, tá? Eu vou te mostrar como calcular o ponto médio sem régua, tá, gente? É só com barbante e com lápis. E também vamos desenhar um ângulo de 60 graus, exatamente 60 graus, só com barbante, sem utilizar régua, nem compasso e nem transferidor para medir o ângulo, tá? Nenhuma ferramenta de medida, só o barbante e o lápis para a gente poder fazer isso, ok? Então, vem comigo, vamos desenhar isso aí. Pessoal, eu estou de volta. Isso que vocês estão vendo é uma folha branca, tá? Eu estou aqui, ó, minhas mãozinhas lindas, maravilhosas. Um super lápis que eu usei durante a minha faculdade. Ele está aqui muito acabadinho, mas ele ainda existe. E eu vou desenhar, olha a régua que eu vou utilizar. Eu vou marcar aqui, ó, vou fazer aqui em cima porque eu vou precisar de espaço na folha. Eu vou marcar, desenhar uma reta qualquer. Então eu desenhei uma reta. Inclusive eu vou marcar aqui, ó, segmento A e segmento B. Qual é a distância entre os dois? Assim como eu, você não deve fazer ideia de qual é essa medida, tá? É uma linha reta, eu fiz com lápis, e eu quero saber exatamente qual é a metade do caminho. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu lápis preso na sua linha aí, e vai fazer o seguinte, olha, você vai marcar um pontinho aqui com sua mão, tá vendo? Ó, aqui nesse lugar, você vai marcar um pontinho, vai colocar em cima do A, observe que não pode ser curtinho, tem que ser maior do que a metade. É óbvio que você é uma pessoa muito inteligente, você sabe que o meio dele é mais ou menos por aqui, correto? Olha, aqui é mais ou menos a metade, mas eu não sei ainda onde. Então, eu vou fazer um pouquinho maior do que o meio, um pouquinho maior, tá vendo? Olha lá. E vou fazer uma meia lua para baixo e uma meia lua para cima, que nem coube. Vou continuar segurando sem soltar no mesmo lugar. Vou colocar aqui na letra B e vou fazer a meia lua para cima e para baixo. Então, olha, esse é o desenho final. Aqui minha iluminação está deixando muito clarinho. O importante é você ter esse pontinho aqui em cima e esse pontinho de encontro aqui embaixo. Onde esses dois pontinhos cruzaram, você vai pegar sua régua, no caso, né? E pode fazer aqui, ó. Ó, marquei a régua bonitinha, olha lá. Agora eu tenho dois segmentos. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, com certeza, então você já sabe desenhar um ângulo de 90 graus. Observe que nós não utilizamos ferramenta de medir ângulo, tá? E esse aqui também, vou chamar de ponto M, ó, é o ponto médio. É a mesma distância de A até M, de M até B. A gente dividiu na metade do caminho, tudo bem? Então como que eu faço o ponto médio? Pega aí a sua ferramenta, marca um pouquinho maior do que o meio, faz a meia lua de um lado, depois faz a meia lua do outro, utilizando a mesma distância, tá? Quando a gente estiver dentro de sala, a gente vai fazer isso com o compasso. Mas aqui eu quero te mostrar que a gente não precisa do compasso, a gente consegue. Mais um desenho que eu quero fazer com vocês. Eu vou fazer aqui embaixo, ó, deixa eu ver. Deixa eu achar mais uma folhinha branca aqui para a gente poder fazer. Aí, tô de volta. Olha só, da mesma maneira que a gente desenhou uma linha reta, eu vou fazer aqui de novo outra linha reta. Eu vou fazer inclinada porque eu quero te mostrar que qualquer posição que esteja essa linha, a gente consegue desenhar. Então eu desenhei uma linha aqui. Sabe o que eu quero fazer? Quero desenhar outra linha aqui do lado em um ângulo de 60 graus. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu barbante e vou marcar um ponto. Para esse ponto ficar bem marcado e eu não me esquecer, eu vou até fazer um nozinho. Por quê? Porque se eu mudar a distância do nó, ficou muito longe. Se eu mudar essa distância aqui, vai dar errado. É muito importante que você segure no mesmo lugar. Se você quiser fazer um nozinho, como eu fiz, ó, tá vendo? Pode fazer também. Vai dar certinho. Vou colocar o meu lápis aqui no meio de novo. Ó, coloquei o lápis. Observe que aqui eu marquei dois nós, tá vendo? Olha, esses dois nós aqui para me ajudar. Então eu vou colocar esse nó, olha, exatamente. Deixa eu fazer o vértice aqui, ó, fazer o pontinho, chamar de pontinho A. Eu coloquei exatamente o nó aqui em cima. Marco o ponto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou marcar aqui, ó. Tá vendo? Ó, a distância, o tamanho do meu nó. E vou continuar. Agora eu mudo de lado. Aqui, ó, eu vou fazer o quê? A meia lua, tá vendo? Espera aí que eu tô inclinando meu lápis. E se eu inclinar meu lápis, vai dar totalmente errado. E vou fazer a mesma coisa desse lado. Ó, vou marcar aqui e vou fazer a meia lua também. Fiz a meia lua. Observe que eu tenho um ponto de encontro. Olha lá o ponto de encontro, tá vendo?
onde eu tenho meia lua de um lado, meia lua do outro e eu tenho um ponto de encontro. Com esse ponto de encontro, a gente vai marcar mais uma reta. Olha aqui, ó. Marquei mais uma reta. Agora eu tenho duas retas e esse ângulo central mede exatamente 60 graus. A gente terminou o desenho. Então, sem utilizar ferramentas de medida, tá? O transferidor ou a régua com centímetros, milímetros, você vai desenhar para mim, no caso, um ângulo de 60 graus e também um segmento, assim como eu fiz aqui do outro lado, que eu já me perdi. Ó, tá aqui do outro lado, ó. Eu também fiz o ponto médio, tá? Então eu quero que você faça um ponto médio de qualquer lugar, inclusive se você quiser sair para passear, ir na porta de sua casa, a janela, por exemplo, se você tem um degrau aí de uma escada, quiser fazer o ponto médio do degrau, da pia de sua casa, da mesa da sala, mesa da cozinha, escolhe um lugar qualquer, pega o barbante e tenta desenhar marcando o ponto médio, tá? Vai ser muito legal aí você utilizar outros objetos para marcar o ponto médio. E aqui o ângulo de 60 graus que eu quero que você faça também. Assim como eu fiz aqui, ó, eu fiz esse risco, você poderia pegar isso aqui, ó, como se fosse uma mesa, por exemplo, ó, tá vendo? Ó? Você marca aí o ângulo de 60 graus em cima da mesa. Vai ser legal você fazer assim e você vai me mandar foto disso que você está desenhando, tá? Pessoal, fique com Deus, até a próxima. Dessa vez não dá para você me ver porque a câmera está totalmente fora de lugar. Tchau, tchau.